Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um dessa série Química na UES. Já fazia um tempinho que o canal não trazia um vídeo para essa série Química na UES, mas eu tenho que reconhecer, é uma das séries que eu tenho mais feedback, tenho muitos comentários, muitos elogios relacionados aí à resolução dessas questões. Se você é novo aqui no canal, caiu aqui pela primeira vez, saiba que esse é o 25º vídeo dessa série, uma série que tem aí como proposta trazer resolução de questões das provas anteriores, sejam elas da primeira, sejam elas da segunda fase, ok? Então, se não é inscrito aí no canal, aproveite para se inscrever e não perder conteúdos como esse. O vídeo de hoje trazendo aí a primeira parte da resolução da prova da primeira fase da edição de 2022.1. Reduzindo aqui a tela para ficar melhor a imagem, as vitaminas A e C têm funções muito importantes no corpo humano. Dentre as funções da vitamina A, encontram-se o bom funcionamento da visão e sua contribuição na formação dos dentes e renovação celular. Já a vitamina C facilita a cicatrização da pele, melhora a circulação do sangue e ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares como aterosclerose e pressão alta. Observe as seguintes estruturas químicas. A gente tem aqui a estrutura da vitamina A e da vitamina C. Eu vou até ampliar essa imagem aqui para ficar melhor para a gente. A gente já leu, viu que o texto da questão era só falando realmente dessas duas funções. E aqui o comando da questão fala que, de acordo com as estruturas químicas acima apresentadas, é correto dizer que. Então a gente não vai precisar mais dessas observações aqui citadas no início. O que a questão quer é que a gente observe aqui as estruturas da vitamina A e da vitamina C e veja qual dentre esses itens é o correto. Então, se a gente analisar aqui a letra A, diz que a estrutura da vitamina A contém um anel benzênico e da vitamina C contém um heteroátomo. Analisando realmente aqui a vitamina C, a gente vê um oxigênio entre átomos de carbono, que é o oxigênio do ciclo, como você está vendo aqui nessa imagem. Mas se a gente for observar a vitamina A e ver se realmente tem um anel benzênico, a gente observa que a única parte circular que tem aqui da cadeia está aqui à esquerda do composto, mas não se trata de um composto aromático. Para ele ser um anel benzênico, seria necessário aqui 3 duplas ligações intercaladas. E a gente está vendo aqui a presença de uma única dupla ligação. Então, apesar de serem 6 carbonos formando um ciclo, ter uma dupla ligação, mas não se trata de um composto benzênico porque seriam necessárias 3 duplas ligações intercaladas. Sendo assim, a gente já sabe que a letra A não é o gabarito da nossa questão. Se a gente observar a letra B, diz que na estrutura da vitamina A existem 10 átomos de carbono do tipo sp2, enquanto que na estrutura da vitamina C existem 3 átomos de carbono do tipo sp3. Se a gente observar esse item, ele está trazendo exatamente a hibridização do carbono. Se você não lembra, existem aí 3 tipos de hibridizações, que é o que justifica realmente as 4 ligações do carbono, porque na teoria esse carbono só poderia apresentar 2 ligações, a gente sabe que na prática ele tem sim 4 ligações. E se você não está lembrado dessa parte de hibridização, é só você prestar atenção nesse macete, né? Eu tenho o carbono com 4 ligações. Se ele forma 4 ligações simples, eu tenho aqui S, P1, P2, P3. Resumindo, um carbono com ligações simples, ele vai ser sp3, ok? Se ele tem uma dupla ligação, sobram 2 P's. A gente tem então aqui uma hibridização sp1p2, certo? sp1p2. Se ele tem uma tripla ligação, ele vai sobrar só um orbitalzinho p, então é como se fosse sp. Então, se ele tem tripla ligação, sp. Da mesma forma, se ele tiver 2 duplas, tendo 2 duplas, eu vou ter aqui sp,
ok? Não sei se ficou tão claro aí para ti, mas é só tu lembrar do seguinte: ligações simples, sp3, uma dupla ligação, sp2, uma tripla ou duas duplas do mesmo carbono, sp. Se ele está falando aqui de carbono sp2 na vitamina A, se você observar a estrutura da vitamina A, realmente ela traz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 duplas ligações. Essas duplas ligações ocorrem entre átomos de carbono. Então a gente pode concluir que existem sim 10 carbonos do tipo sp2. Eu vou destacar aqui com as bolinhas verdes para ficar melhor o entendimento desse raciocínio. Então você vê agora 10 bolinhas aqui indicando exatamente 10 carbonos com hibridização sp2, né, que é um carbono com uma dupla ligação. Agora, para saber se esse item realmente está correto, é necessário a gente conferir se a estrutura da vitamina C apresenta realmente 3 átomos de carbono do tipo sp3, que é aquele carbono, como eu falei, que apresenta apenas ligações simples. E aí, mais uma vez destacando aqui, você vê realmente que só existem esses 3 carbonos que apresentam ligações simples, fazendo com que o gabarito dessa nossa primeira questão desse vídeo seja aí a letra B, beleza? Se a gente observar que a letra C fala que enquanto a estrutura da vitamina A possui um total de 28 átomos de hidrogênio, a estrutura do C possui 8. Se você for contar, você vai ver que a estrutura da vitamina A não apresenta só 28, são 30 hidrogênios. E a letra D que diz que na vitamina A, quanto na vitamina C, pertence às funções dos álcoois. Contudo, a vitamina A pertence aos aromáticos. Aqui não tem nenhum composto aromático, não tem nenhum composto aqui benzênico. Então, realmente reforça aí a ideia do gabarito dessa questão, letra B. Próxima questão, segundo o canal History, na Segunda Guerra Púnica, o general cartaginês Aníbal Barca, ao avançar com suas tropas contra Roma, defrontou-se com um enorme paredão de calcário, que é nada mais nada menos do que o nosso carbonato de cálcio, como destaca aqui na questão, que impedia a passagem de seus pesados elefantes. Impossibilitado de recuar, ele decidiu remover o paredão, aquecendo-o, resfriando-o rapidamente e lançando sobre ele vinagre, que é uma solução de ácido etanóico. A reação química que desmontou o paredão produziu o etanoato de cálcio. Então, o que a gente tem aqui? Né? Uma questão que traz conceito de reações químicas. Eu tenho aí esse paredão de calcário, que é formado por carbonato de cálcio, e a reação ocorreu exatamente com o ácido etanóico presente no vinagre. Então, a gente vai ter aqui uma reação que eu vou trazer aqui para você, essa equação. E aí você vai observar exatamente o que o enunciado trouxe para a gente. Ó. CH3COOH é a substância presente aí no vinagre, no nosso ácido etanóico. CaCO3 é o nosso carbonato de cálcio. Quando ocorre aqui essa reação, existe a formação, como diz o enunciado, do etanoato de cálcio, e o restante que sobra é exatamente o hidrogênio do ácido etanóico com o carbonato do carbonato de cálcio, que vai formar a substância H2CO3, conhecido como ácido carbônico. Mas, professor, não tem ácido carbônico aqui nesses itens. Seria essa questão aí, então, passível de uma anulação? Na realidade, não. O que acontece é que o ácido carbônico, por apresentar duas hidroxilas formadas ligadas ao mesmo carbono, faz com que ele apresente uma alta instabilidade. E essa instabilidade vai fazer com que essa substância sofra decomposição, formando exatamente água e gás carbônico, como tem aqui nessa segunda equação. Carbonato de cálcio sofre uma decomposição, formando aqui o dióxido de carbono e água. Beleza? Que está presente aqui na letra A dessa questão, gabarito aqui da nossa questão. Essa parte do ácido carbônico é uma substância presente aí nos refrigerantes, por exemplo, e você sabe realmente que quando esse gás
sai de um refrigerante, né? Quando a gente tem um refrigerante que perdeu muito gás, ele fica realmente com aquele sabor meio aguado, ok? Que é exatamente isso, beleza? Então, mais uma vez, gabarito letra A. Antes de partir aqui para a resolução da próxima questão, está gostando do vídeo? Se tiver, curte aí, compartilha com teus colegas, deixa algum comentário fazendo aí um elogio, uma crítica, uma sugestão, que é esse feedback que faz com que o canal mostre interesse e traga mais vídeos com resolução dessas questões aqui para você, beleza? Mais uma questão. Em química orgânica, grupo funcional se define como uma estrutura molecular que confere às substâncias comportamentos químicos semelhantes. O conjunto de compostos que apresentam o mesmo grupo funcional é denominado função orgânica. Assinale a opção que apresenta corretamente o composto e a função orgânica a que ele pertence. Então, essa questão bem simples traz aqui para a gente 4 itens, 4 estruturas, e à frente dessas estruturas a gente tem o nome de uma função orgânica. Resta a gente fazer o quê? A associação e ver realmente qual delas está correta. Analisando a letra A gente vê CH3OCH3 e a questão trazendo para a gente como se essa estrutura fosse de uma função cetona. Mas se a gente observar bem, esse item ele é um item incorreto e eu vou explicar o motivo. Quando eu tenho oxigênio entre átomos de carbono, como um heteroátomo aqui, ele faz parte da função éter. Para ser função cetona, eu precisaria de uma carbonila entre átomos de carbono, que é o C-O. Analisando a letra B, ele traz para a gente que essa estrutura que tem a carbonila é a função éter. Na realidade, a gente observa aqui que ele trocou, né, esses dois nomes. Se eu tivesse colocado éter na letra A e cetona na letra B, os dois itens estariam corretos. Mas, no contrário, trata-se também de um item incorreto. Beleza? Partindo para a análise da letra C, a gente tem que essa estrutura seria de um éster. E se a gente observar bem, ela tem realmente aqui o C-O-O-C. Né? Um éster é um composto que resulta de uma reação de esterificação, daí o nome, entre um álcool e um ácido carboxílico. E se a gente observar, o grupo que caracteriza a função éster é exatamente esse aqui, à direita do composto, quando eu tenho aqui C-O-O e depois desse oxigênio eu tenho algum grupo de carbono, beleza? Essa aqui mesmo, essa estrutura, ela representa o propanoato de metila, um éster. Tanto que se a gente observar a letra D, diz que é uma amina, mas a amina não tem a carbonila, né, que é o C-O. C-O ligado a nitrogênio, como está aqui, não faz parte da função amina, faz parte da função amida. Então a gente vê aqui que o gabarito dessa questão é a letra C, uma questão bem simples, certo? Eu falo muito nas minhas aulas que se você conhecer o grupo funcional de uma substância, já é meio caminho andado, porque você vai se deparar com questões como essa que não pediu nada de nomenclatura. A questão aqui está pedindo exatamente para você identificar qual a função observando essa estrutura, né? Aí você vai analisar o grupo funcional e ver realmente qual é aqui o gabarito da questão. Questão bem simples. Então a gente chega aqui na última questão desse vídeo. Esse vídeo que é aí a primeira parte da resolução da prova da primeira fase da edição de 2022.1, trazendo exatamente a primeira questão da prova. A questão 47 eu resolvi deixar aqui por último, né? Já que ela traz alguns conceitos aí de bioquímica e fez com que eu tivesse que fazer alguma pesquisa para trazer para você a resolução. Observe o quadro abaixo, que mostra estudos realizados com a composição do ar que respiramos, inalado e exalado. A gente tem aqui nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, água, outras substâncias, inalado 78, exalado 75, 21, 16, 0044, 0 e 4. A gente observa que as substâncias N2 e O2 diminuem, né? Enquanto que CO2 e água faz aumentar. Considerando as informações contidas no quadro acima, analise as seguintes afirmações. A primeira traz que no processo biológico
do metabolismo, o oxigênio reage com os alimentos ingeridos para produzir gás carbônico e água. E a gente sabe realmente que a respiração, ela trata-se de um processo aeróbico, tem realmente a presença aí do gás oxigênio, e é exatamente esse gás oxigênio que ajuda a remover a glicose no organismo, beleza? Então, eu posso até colocar para você aqui a equação C6H12O6, que é exatamente aqui a da glicose, reagindo exatamente com o oxigênio, produzindo aqui a substância gás carbônico e água, né? Nada mais é do que a combustão da glicose, fazendo então com que esse nosso item 1 seja correto, e o item 1 sendo correto, a gente descarta aqui já alguma alternativa, certo? O item 2 traz que parte da água do ar exalado é resultado da evaporação das superfícies úmidas do pulmão, certo? E se a gente observar, a gente tem realmente aqui a quantidade de água, ó, 0 a 4, gás carbônico 0,04 a 4, tem realmente um aumento, e o calor do pulmão é que faz realmente com que parte dessa água sofra esse processo de evaporação, ok? Sendo também um item correto, e aí a gente fica em dúvida entre letras C e D, né? Resta saber se o terceiro realmente trata-se de um item correto. Na respiração, a maior parte do oxigênio é substituída por gás carbônico, mas aqui é assim, se a gente observar, o oxigênio passa de 21 para 16, certo? 21 para 16, enquanto que o gás carbônico ele varia de 0,04 para 4. Tem aí uma diferença de 3,96. Se a gente fizer a conta, 4 menos 0,04 vai dar 3,96, e do oxigênio teve uma redução de 5, certo? De 21 para 16. Então, se a gente observar, não tem como a gente falar aqui numa substituição, certo? Já que não tem aí uma quantidade ideal para isso, né? Não bate, ó. Como eu falei, o oxigênio tem diminuição de 21% para 16%, certo? Enquanto que o gás carbônico tem uma elevação só de 0,04 para 4%. Então não tem como a gente dizer que realmente foi uma substituição, beleza? Então, se o terceiro é um item errado, a gente chega aí à resolução, ao gabarito dessa questão, letra C, quando afirma que só os itens 1 e 2 estão corretos. Espero que você tenha gostado da resolução desse vídeo. Se gostou, curte aí, compartilha com teus colegas que também estão estudando para essa prova, e não esquece de deixar aquele comentário com a sugestão, com o elogio, porque são esses feedbacks que dão mais coragem aí para o canal trazer resoluções como essas para vocês, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal, até o próximo vídeo dessa série Química na UES.